Seu presidente, deputado Josemar. Está confortável aí na cadeira de presidente? Estou vendo. Bom, senhoras deputadas, senhores deputados, a gente reabre, pós-recesso, os trabalhos da Assembleia Legislativa com muita preocupação, né? A gente está aí no 1º de agosto, iniciando o Agosto Lilás de combate à violência contra a mulher. E os relatos e os fatos que nós vemos cotidianamente são exatamente de maior violação contra as mulheres, de vulnerabilização das suas vidas e de precarização de uma rede de proteção que garanta o cuidado necessário às nossas mulheres. Nós vemos aí, e o Agosto Lilás foi instituído pela Lei 14.448 de 22, trazendo também a perpetuação da necessidade das casas legislativas debaterem projetos de lei e políticas públicas que superem as desigualdades de gênero no nosso país, em especial aqui no Rio de Janeiro, que marca, diante de todos os estados do Brasil, o 2º lugar no maior índice de feminicídios do país. A gente, só junto com São Paulo, revela a situação gravíssima, onde esses estados que remontam capitais importantes do nosso país, como a própria cidade de São Paulo e a própria cidade do Rio de Janeiro, como o epicentro, hoje, de violência contra as mulheres. E os dados demonstram isso claramente. Não é só uma percepção das matérias que vemos cotidianamente nos jornais, dos relatos e das imagens que vemos na televisão. A gente tem aí um Anuário Brasileiro de Segurança Pública também demonstrando o crescimento dessa violência, em especial no ano de 2022, porque o anuário do ano de 2023 ainda está sendo produzido. Inclusive, o dossiê Mulher, produzido pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, ainda não trouxe aqui a esta casa os dados atualizados. Inclusive, isso é importante falar do quanto que o ISP é necessário na tabulação dessas violências, né? Apontando quais são os municípios do Rio de Janeiro onde essa violência ela é mais evidente, mas não só isso, porque aponta também a necessidade de priorização de uma rede de proteção dentro desses municípios. E aí o 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontou esse crescimento de violência contra a mulher, e as principais motivações no relatório têm a ver, e eu não tenho dúvida, do desmonte das políticas destinadas às mulheres, como a gente viu nos últimos 4, 5 anos do governo anti-mulher, né? O governo Bolsonaro demonstrou a sua completa incapacidade de reconhecer as mulheres na sua dignidade humana, de reconhecer as mulheres nos seus desejos e nas suas necessidades. Então, não à toa, o desmonte da Secretaria Nacional de Mulheres também tem a ver com os reflexos que a gente sente ainda hoje de uma falta de rede de atenção às nossas mulheres. E, não tenho dúvida, a gente sabe que passamos por uma pandemia e, por óbvio, ainda tem gente morrendo com a Covid-19, mas os impactos da pandemia na vida dessas mulheres é muito flagrante. São essas mulheres que passaram a conviver um tempo maior com seus companheiros e ex-companheiros, inclusive os seus violadores, digamos assim, e ficaram mais expostas a essa violência doméstica, mas eu não tenho dúvida também que o crescimento de crimes de ódio é algo que cresceu também com essa lógica da política da inviabilização da vida do outro. A política de ódio como um método de construir polarizações na nossa sociedade que não reconheça a dignidade das nossas mulheres. Então, a política de ódio na internet, também contra as mulheres, ficaram muito evidentes.
Então, os crimes de ódio, eles não só ficam no campo do privado, dentro das suas casas, com ex-companheiros e atuais companheiros, mas como também extravasa a internet, onde mulheres são expostas inclusive com nudes de ex-companheiros, ex-namorados. Então, toda essa lógica de ódio e de inviabilização dessas mulheres também estão colocadas nesse aumento aí do ódio contra as mulheres e da estrutura perversa de políticas públicas que naturalizam a violência contra as mulheres. Então, nesse sentido, o anuário dá conta de uma explosão também de violência sexual no Brasil. O Brasil registrou o maior número de estupros da história. Mulheres negras são as maiores vítimas de estupro, são 56,8% das mulheres vítimas de estupros são negras e 68,3% desses estupros aconteceram dentro de casa. 80% das vítimas tinham menos de 18 anos. Um dado ainda mais preocupante é que apenas 8,5% dos casos de estupros são reportados à polícia e que apenas 4,2% chegam no sistema de saúde. Ou seja, essas mulheres estão sendo estupradas, violentadas, e elas sequer conseguem acessar a polícia ou ao sistema de saúde. Esse foi um dado também revelado aqui quando nós fizemos uma audiência pública sobre o aumento do feminicídio no estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, mais de 70% das mulheres que sofreram, que foram vítimas do feminicídio, não tinham ido à polícia fazer a primeira denúncia. Então, a primeira denúncia ela é também importante e fundamental, mas a gente sabe que vários tabus se encontram ainda quando essa mulher ela se propõe a denunciar um ex-namorado, um ex-companheiro, enfim, o seu abusador direto. Então, esse é um dado importante para revelar que o nosso sistema de rede de proteção não está funcionando de maneira adequada. E aí, esses dados absurdos, a gente vê que, no que se refere ao estado do Rio de Janeiro, foram 78 mortes de mulheres, feminicídios, em 2020. Foram 85 em 2021 e 97 em 2022. Ou seja, a violência tem aumentado, apesar das legislações, apesar das campanhas. Que campanhas de enfrentamento e de combate à violência contra as mulheres, ela precisa ser constante. E ela precisa, sim, estar nas escolas, que são os espaços de formação ética desses jovens. A gente, obviamente, tem certeza que, quando essa mãe põe seu filho no mundo, ela não quer que ele seja um futuro abusador. Então, eu não tenho dúvida de quanto a escola precisa exercer o seu papel pedagógico também para a compreensão de que mulheres não são propriedades de homens. Isso é central. E aí, esse aumento no Rio de Janeiro demonstra também, e os casos registrados, foram 545 casos de violência contra o público feminino em 2020. E o Rio quase dobrou esse número em 2021, quando foram registrados 375 crimes contra mulheres. Ontem tivemos notícias e as imagens de mais um grave crime de estupro em Belo Horizonte, mas, diante dos dados que temos no Rio de Janeiro, a gente pode imaginar o quanto essas tragédias, que não chegam nas delegacias, que não chegam no sistema de saúde, elas acontecem cotidianamente diante da naturalização da violência contra a mulher. Então, nos deixou estarrecido, e aqui teço a minha solidariedade a essa mulher que sofreu esse estupro em BH, mas também a minha solidariedade a todas aquelas mulheres que sofrem violências das mais variáveis de violência cotidianamente,
seja dentro da sua própria casa, seja no ambiente de trabalho, seja na rua, seja ao pegar um ônibus ou um transporte público. Aqui é a nossa solidariedade e disposição de trabalho para que a vida das mulheres tenham dignidade, para que as vidas dessas mulheres tenham um olhar sensível do poder público, em especial dessas casas legislativas. Então, eu não tenho dúvida de quanto que política pública para mulheres depende de orçamento público. É nesse sentido que tenho dialogado com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, que tem trazido, inclusive, para o Rio de Janeiro, a perspectiva da Casa das Mulheres. E aí tenho dialogado tanto com a Secretaria Municipal de Mulheres, hoje à frente a Joyce Trindade, como também a secretária estadual de Mulheres, senhora Heloísa. Então, nós temos feito essa triangulação na perspectiva de políticas públicas, campanhas permanentes para enfrentarmos a violência contra a mulher com prioridade. E prioridade, ela está no orçamento. Então, se nós, hoje, no estado do Rio de Janeiro, reduzimos em mais de 70% o orçamento destinado à política para as mulheres, os impactos, eles não só são sentidos hoje, como vamos sentir no próximo ano. Então, nesse sentido, é fundamental que a gente possa construir aqui nessa casa um consenso tão importante de que políticas públicas para as mulheres precisam estar no orçamento público, senão só vão virar palavras vazias, porque não adianta defender a vida das mulheres quando não se garantiu orçamento para que as políticas públicas se estabeleçam de maneira concreta. Então, senhor presidente, fica aqui o nosso compromisso enquanto presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, mas, mais que isso, enquanto uma mulher negra que sabe bem os sacrifícios, as dores que sentimos cotidianamente diante das violências sofridas.